Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. E eu sou Alberto Sami. Queridos irmãos, nós estamos atravessando, todos sabem, já falamos inclusive nos nossos programas da Voz Espírita, das dificuldades maiores que nós já vimos até hoje no nosso planeta, não é? Para a minha geração e para as outras gerações também. Qual é a dificuldade que nós estamos atravessando? Várias dificuldades, na verdade, não é? Nós estamos atravessando uma dificuldade em relação ao vírus, à pandemia, não é? Que está aí para todos se cuidarem, obviamente, mas nós temos hoje também situações em que existe uma dúvida generalizada do que fazer em relação à vida. Existe uma dúvida generalizada no sentido de não se acreditar, não é, naquilo que se aprendeu em termos de religião até agora. E por que esta dúvida? Porque duvidam de Deus, muitos duvidam de Deus, muitos duvidam e também muitos nunca se ativeram, nunca prestaram atenção à religião. Não é? E quando agora, neste momento, necessitam de uma religião, de uma base espiritual, não tem, não possuem. Então, de onde vem o conforto quando um parente, não é, está deixando aqui o nosso planeta para voltar à espiritualidade? Para muitos isso é terrível, não é? É uma morte que não tem conserto. Por quê? Porque não acreditam, como eu disse, na espiritualidade, não tem absolutamente nenhuma conjugação espiritual dentro de si, não é? Muitos não pronunciam o nome de Jesus há muitos anos, muitos não pronunciam o nome de Deus há muitos anos, muitos não entram nas casas religiosas há muitos anos, não é? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema do capítulo 2 do Evangelho que chama-se o ponto de vista, não é? E que fala um pouco sobre este assunto que nós tocamos agora aqui no início. No item 5 diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona a inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Por quê? Porque muda completamente o ponto de vista como eles encaram a vida terrena. E é isto que nós estamos conversando. O ponto de vista de como se encara a nossa encarnação aqui na Terra. Os espíritas têm essa felicidade de poderem, já há muito tempo, não é? Aqueles que são espíritas de raiz ou já vêm de há muito tempo dentro da doutrina, já estudaram bastante a doutrina, sabem que nós temos aí a fé na vida futura, não é? Que nós temos um conhecimento maior, não é? Um embasamento maior daquilo que nós viemos fazer aqui, do porquê que nós estamos encarnados. Sabemos que o corpo é que perece, não é? A matéria, ela fica aqui, é decomposta após o falecimento, mas o espírito, ele ganha velocidade, ele ganha as alturas, ele vai para a espiritualidade, que é a pátria, a verdadeira casa dele, não é verdade? Muito bem, mas voltando àqueles que não acreditam, não frequentam nenhuma religião, não têm nenhuma convicção, né? E também não oram, não absolutamente nada. Essas pessoas precisam agora, neste momento, fazer a sua reflexão. Fazer não só uma reflexão, mas repensar o ponto de vista ao qual nós estamos aqui falando, né? Por quê? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, não é? Que ela é indefinida, essa vida corpórea, ela se trata de quê? De uma simples passagem, na verdade. É uma breve estadia num país estrangeiro, como relaciona o Evangelho para nós. E por isto mesmo,
não deve causar absolutamente medo, temeridades em ninguém, não deve ser algo intocável. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não gostam de falar do espiritismo e também não gostam, têm medo de falar de espíritos, porque acham que isto não, para quem não conhece a doutrina, não é terrível, causa um mal-estar, um constrangimento muito grande. A morte não é nada mais restaurado de aterrador, né? Quando você tem esta ideia mais concisa do que é realmente. Não tem nada, ela deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá para a libertação, a porta que dá para a libertação do espírito, não é? Ele está preso no corpo. À medida em que o falecimento acontece, ele liberta-se, não é? Ele vai em direção à espiritualidade, como nós falamos. Ele entra aqui neste planeta, no seu corpo, e fica aqui exilado, né? Exilado de onde? De onde? Da espiritualidade, de onde nós viemos. Mas, quando existe esta libertação, o espírito então volta para a sua casa e ele volta feliz, não é? Muito bem, pelo simples fato de você duvidar da vida futura, o homem, ele dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. E aí começa a complicação, porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo rapidamente, ele tem medo de perder todas as oportunidades que aparecem, não é? Se embaralha com aquilo tudo, não consegue discernir aquilo que precisa fazer, não tem reflexão nenhuma sobre as coisas que ele realmente, o seu objetivo, né? Aquilo que ele queria fazer desde jovem, desde criança, aquele pensamento que vinha na cabeça dele que ele gostaria de realizar. Quando chega a fase de adulto, ele só pensa em gozar a vida, ele quer obviamente ter os seus bens materiais, nada disso, né? Deus não condena, nós não condenamos, a doutrina espírita não condena, mas você precisa saber como conseguir estas coisas e sem desespero, com a calma necessária, entendendo que todos nós temos limitações. E quando estas limitações elas nos atingem, nós não podemos, quando perdemos a expectativa de atingir um objetivo, nos desesperarmos, não é? Por quê? Porque todos nós temos a continuidade, nós temos uma eternidade pela frente para conseguir tudo aquilo que nós precisamos. Sem nenhuma certeza quanto àquilo que vem no futuro, este que não acredita em nada que nós estamos conversando aqui, ele dá tudo para o presente, né? Ele se coloca na vida como precisasse de todos os segundos para realizar aquilo que está ali à sua frente, e muitas vezes, como nós dissemos, essas expectativas falham e ele não vai conseguir. Nenhum bem divisando, não é, mais precioso que os da terra ele vai conseguir, então ele fica que nem criança, não é? Querendo os seus brinquedos, que para ele, como não tem os bens espirituais, os bens materiais são os únicos, né, que vão restar para ele. E isso vai trazer o quê? Ansiedade, aflição, desespero quando ele não consegue. Ele vê a idade passando e ele pensa assim: meu Deus, e agora? O que será de mim? Eu já estou com tal idade e não consegui nada. E como é que vai ser a minha vida daqui para frente? E isto só tende a piorar a sua parte espiritual, porque muitas vezes ele toma decisões por impulso, decisões extremamente complicadas na vida aqui na Terra, para conseguir aquilo que de outra maneira ele não conseguiria, não é? Então, a perda do menor bem para este irmão que não tem a espiritualidade, que não desenvolveu a espiritualidade, que não entra numa igreja, seja lá a convicção dele, que não pensa em Jesus, que muitas vezes nem sabe, não é, de Jesus, que não pensa em Deus, que não ora, que não tem um pensamento fraterno em relação aos seus irmãos, torna-se, especialmente nesta época agora, qual nós estamos conversando, um problema para ele, e é um problema também para aqueles que estão junto dele. Porque
o desânimo se abate sobre ele, não é? Ele pensa que este tempo em que ele está recluso é um tempo que ele não vai conseguir mais nada, não vai conseguir recuperar, e nenhum pensamento positivo lhe vem à cabeça, nenhum pensamento em direção a Deus, nenhuma oração que possa, neste momento, também ajudar aqueles que já estão, não é, nos hospitais. Esses pensamentos fraternos que todos nós, nos momentos de tragédia, precisamos ter. Este irmão, então, sob o ponto de vista o qual nós estamos conversando, não atingem a ele. Queridos amigos, nós queremos dizer a todos que, independente daquilo que você pense, da convicção que você tenha, procure por Deus, procure por Jesus, procure acreditar na doutrina que você abraçou. No nosso caso, especialmente, no meu caso, nós temos aqui a nossa querida doutrina espírita, que agora, neste momento em que eu converso com vocês, posso dizer que tem sido o meu suporte espiritual, tem sido o meu consolo, tem sido a minha alegria. Eu tenho trabalhado e vou continuar trabalhando para que outros irmãos também tenham a felicidade de conhecer esta doutrina que tanto amor, tanta paz, tanto Jesus e tanto Deus traz para nós. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a todos e até mais. Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, na nossa A Voz Espírita, neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.